Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Petcast. Meu nome é Lorenzo. Eu sou o Pablo. E hoje a gente trouxe convidados muito especiais para falar sobre um assunto interessantíssimo que muita gente tem dúvida, que é pós-graduação, né, Pablo? Isso aí, se você tem dúvida em como ingressar para pós-graduação, ou mesmo o que ela é, não perca esse episódio. E, além do mais, se você, depois do episódio, ainda tiver alguma dúvida, quiser escrever nos comentários, a gente pode trazer um próximo episódio, ou fazer ou responder até nos próprios comentários. Então, caso você tenha alguma dúvida, como ingressar, como fazer, para que serve, alguma coisa que faltou, lembre-se dos comentários que eles estão aí para isso, hein? Então vamos lá Por que o papo fim, tá... deixe o seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá que o papo tá muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com nossos dois ilustríssimos convidados e eu vou passar a palavra para eles agora para eles poderem se apresentar. Pode ir. Bom, eu vou começar então, professor. Boa noite aí o pessoal do Petcast que está assistindo. Eu sou o Vitorino. É a segunda vez que eu estou participando aqui, né? Quero agradecer novamente o convite dos meus amigos aí, do Pablo, do Lorenzo. É sempre bom participar dos trabalhos que vocês, o pessoal do PET desenvolve. Eu continuo participando aí das coisas com vocês. Gosto bastante. Então, muito obrigado novamente aí pelo convite. Falar um pouco sobre mim. Eu fiz a minha graduação em Engenharia Mecânica na UFES, né? Me formei no ano de 2019 e logo em seguida eu já comecei o mestrado também, que está relacionado com a pós-graduação, né? Que é o tema do nosso podcast de hoje. E o meu mestrado está sendo na Engenharia Elétrica da UFES. Parece que eu dei uma mudada de vez aí, né? Que eu desisti da mecânica, mas não. Eu estou aplicando bastante coisa que eu aprendi na mecânica no meu mestrado. Então, é muito interessante porque, hoje em dia, essa interdisciplinaridade das engenharias e de todas as ciências, de fato, ela existe, né? E a gente consegue resultados melhores tecnologicamente e cientificamente quando a gente trabalha junto, né? E eu sempre tive afinidade, assim, com essa parte. Eu sempre gostei de estudar, né? Vamos dizer que desde criança, desde o ensino fundamental lá, provinha da quinta série, que é fácil, eu gostava de estudar. E aí, sempre tive afinidade com a academia, então. Quando cheguei na graduação, queria ver se era isso realmente que eu queria, né? Na verdade, eu tentei de tudo um pouco na graduação. Fiz PET, Baja, e fiz iniciação científica, atirei para todo lado. Mas a iniciação científica eu fiz na parte de usinagem, na parte de materiais, né? Quando eu fiz a graduação. Mas eu gostei muito quando a gente começa a estudar dinâmica, né, no quarto período, eu gostei muito da parte de dinâmica e cinemática de corpos rígidos, né, no geral. E aí foi chegando modelagem, controle, a parte de automação, que foi o que eu me identifiquei realmente. E como a gente na mecânica, a gente não tem, né, a pós-graduação da mecânica não tem nada voltado para essa área, eu resolvi tentar alguma coisa na elétrica, né, para me aprofundar mais, né, nessa área aí. E hoje, agora o professor JJ aí. E hoje você está em Portugal, né? Isso, hoje eu estou em Portugal, uma oportunidade aí que veio da FAPES, né? Que a gente tem as agências de fomento, que elas abrem vários editais aí para a gente estar pós-graduação. É muito importante a gente ficar ligado sempre, aluno de mestrado, doutorado, não perder essas oportunidades. E esse edital que a FAPES abriu foi para um estágio técnico-científico, que eles chamam, né? Então, eu tive que enviar um projeto para eles, relacionado com a minha pesquisa, e aí esse projeto foi uma etapa da minha pesquisa. Eu escrevi esse projeto, enviei para eles com objetivos, quais resultados que eu queria ter aqui, a metodologia que eu ia aplicar, e aí eles aprovaram o meu projeto e forneceram um auxílio para eu estar vindo para cá. Eu estou ficando 3 meses aqui agora em Portugal, né, na Universidade de Aveiro, trabalhando no Instituto de Nanofabricação, Nanomodelagem, mais alguma coisa que eu esqueci, que era do pessoal do Departamento da Física aqui da UA. Então, estou trabalhando com o pessoal da Física. Tinha que falar em português de Portugal, né? O nome do departamento. Pois é, eu não entendo o que eles falam, às vezes, porque o sotaque, às vezes, é difícil até de entender, eles falam rápido. Entendi. E aí eu tenho que ficar pedindo para repetir. Quando eu passei
Na imigração, todas as falas do pessoal da imigração eu pedi para repetir. Eu falei, gente, esse pessoal da imigração vai achar que eu estou fazendo hora com a cara deles, vão me barrar aqui, não vão me deixar entrar. Mas deu tudo certo, no fim das contas, estava com a documentação certinha, comprovando que eu tinha recebido o convite, né? Porque por conta da pandemia está mais complicado, né, agora, para a gente viajar. Agora Portugal reabriu as fronteiras, parece, né, para turista. Mas na época que eu vim, que foi metade de agosto, estou aqui desde 16 de agosto, fez um mês hoje, né? Não estavam abrindo, era só para trabalho, para motivos profissionais, essas coisas. Mas no fim deu tudo certo. Tá bom. Vazou aí o dia que a gente tá gravando o podcast, mas não tem problema não. Professor, se o senhor puder agora dar uma apresentação do senhor. Tá. Primeiro eu vou comentar a fala do Vitorino, que é muito bom, porque eu sou lusófono de Cabo Verde, já me apresentando também, então eu tenho essa facilidade de entender o português de Portugal do Brasil. Em 2013 eu estive num congresso e estava com uns amigos brasileiros e eu fazia a mesma coisa, eu traduzia, ouviu, Vitorino? Traduzia para os brasileiros o que os portugueses falavam. O inverso não é preciso, tá? Porque desde criança a gente assiste 3 novelas brasileiras por dia, música brasileira toda vez, é uma fluência cultural que só, eu costumo falar, não como crítica, mas para a gente repensar, o Brasil é um país lusófono que não exerce a lusofonia, é um país latino que não exerce latinidade. Tanto é que o brasileiro fala com o argentino, eu já vi brasileiro falando com o argentino em inglês, parece um absurdo, né? 2 línguas aqui iguais e vão lá no outro lugar para se entender. Ainda comentando o que o Vitorino falou que ele teve afinidade. Mentira, ele tem afinidade com todas as áreas. Foi meu aluno de máquinas térmicas, outro assunto, um dos melhores alunos, uma turma boa, aliás, e no meio de uma turma de muita gente boa, mas era uma das melhores turmas que eu já tive, uma turma amiga também, que eles se entreajudavam, então é um prazer estar aqui. Bom, quanto a mim, eu já comecei a adiantar, nasci em Cabo Verde, tenho hoje 52 anos, então não vale brasileiro falar para mim que conhece o Brasil mais que eu tenho 25 anos no Brasil. Alguns de vocês não eram nascidos, mas eu falo um pouco com propriedade. Bom, eu nasci lá, eu fiz todo o ensino médio lá, e na época não tinha curso de engenharia em Cabo Verde. O primeiro convênio que eu participei, eu fui para, na época, 89, tá? Muito tempo atrás, quando eu tinha 19 anos. Eu fui para a ex-União Soviética, eu tive um tempo em Moscou, um tempo em Azerbaijão, começou a briga, voltei para Cabo Verde, fiquei dando aula em colégio durante 6 anos, fui até diretor de colégio, chegou uma hora, larguei tudo, 26 anos, vim começar a graduação no Brasil. Nossa. E fui lá na Unifei, em Itajubá, Universidade Federal de Itajubá, é uma das universidades de engenharia mais antigas, se não é a mais, porque foi fundada em 1913, na época só tinha engenharia, você estudava engenharia, tudo de engenharia. Depois se separou. Quando eu estive lá, tinha 2 cursos, mecânica e elétrica, sempre focado em energia. E o Vitorino falou dessa coisa mecânica e elétrica, lógico, um grande exemplo é o Arnaldo, que fez graduação. O Arnaldo foi meu aluno na graduação em 2015. Hoje ele é doutor, um dos pesquisadores mais influentes do mundo. E eu fico olhando, que eu falei, ontem, né? 6 anos atrás, ele estava na graduação fazendo máquinas térmicas comigo. Muito rápido, né? O Arnaldo é um fenômeno, um cara que eu admiro. Eu até brinco que não tem lugar no lápis para eu colocar que eu fui professor do Arnaldo. Para ganhar até orientador do Vitorino. Lá no Unifei, a gente faz essa interdisciplinaridade, não sei vocês de que curso que vocês estão, vocês outros dois, aí, o Pablo e o Lourenço, mas a gente faz também muito, Vitorino, você vai lembrar direitinho o que eu falei para vocês, que é conectar o eixo de uma turbina, de um motor, a um gerador. Então, a gente estuda muito do outro lado, máquinas elétricas, né? Assim como tem máquinas térmicas, máquinas hidráulicas, a gente conecta através do eixo e a gente estuda muito essa parte de máquinas síncronas, assíncronas, etc.
Tem até parcerias com o pessoal da elétrica também, né, professor? Com a professora Carla, vocês trabalham junto com ela, né? A professora Carla, a professora Jussara, o Lucas, também, né? A gente precisa conversar, a gente tem que saber um pouco de a língua do outro para a gente poder saber conversar. Você não precisa saber tudo, tá? O meu pai já dizia, frase que o Vitorino já escutou, você não precisa ser bom de cobrar escanteio e bom de cabecear. Você tem que arrumar um parceiro, você fica bom num e o cara, mas você tem que saber conversar com ele, saber onde é que ele está para botar na cabeça dele. E aí o gol vai ser de vocês dois. Então, essa ideia de interdisciplinaridade é muito boa. Então, mas eu vim com a ideia, quando eu cheguei no Brasil, o choque cultural, lógico que todos nós temos, eu tinha uma outra ideia do Brasil, das novelas, de não sei das quantas, tá? Bem deturpado. Eu desejei terminar logo e voltar. Eu falei, nunca moro nesse país, Deus me livre. Tá? Mas aí foi passando, 2001, eu fui estudando, eu gosto de energia, que nem o Vitorino, eu me dava bem em quase todas as áreas, menos de materiais. O Vitorino já sabe dessa. Já sei, já falou essa também. Exatamente. Eu falo de materiais nas minhas aulas, mas eu brinco com eles. Ó, eu estou falando, reproduzindo o que eu li, nem entendo o que eu estou falando, mas é isso. Tá? Eu falo alguma coisa para explicar material de caldeiras, etc. Então, eu vim para fazer graduação porque o meu sonho de criança era ser professor. É muito raro você ver... Então, eu fiz engenharia mecânica, eu fiz engenharia porque eu gostava de matemática, física, desenho e química. E eu queria ser professor dessas disciplinas. Eu falei, se eu fizer engenharia, eu posso ser engenheiro e ainda dar aula dessas disciplinas, além do que eu posso dar um curso de física mostrando a aplicação, porque eu vou conhecer. Então, quando eu estava terminando, comecei a gostar da área de energia. Só que o Brasil só falava de hidrelétrica. Isso é final dos anos 2000. 2001 teve o primeiro apagão, a história está repetindo agora, né? Nesses dias. E aí começou-se a falar de termoelétrica. E em Cabo Verde só tem termoelétrica. Inclusive, a água nossa é dessalinizada. O que vai inaugurar hoje, está inaugurando hoje, uma usina na ArcelorMittal sobre isso, para contornar a crise hídrica. Isso aqui é um negócio que a gente faz em Cabo Verde já desde 1960, junto com o termoelétrica. Quando começou, eu falei, agora sim, vou ficar para estudar termoelétrica, porque eu sei de energia, mas não sei do que... Sei da energia do Brasil, da matriz do brasileiro, mas não tem. E aí, entre uma coisa e outra, para encurtar a história, acabei fazendo doutorado, também queria ir para Cabo Verde, mas eu estava com uma esposa de trombose pós-parto, um menino de 3 meses, eu falei, como é que faz isso? Aí eu vim prestar concurso aqui na UFES, 2009, acabei passando, vim também por insistência da esposa na época, porque eu queria sempre voltar para Cabo Verde, e aí eu fiquei 8 meses como pesquisador visitante num programa de petróleo que tinha, PRH, e em 2010 eu fui efetivado. Então, eu estou com 11 anos de UFES e entrei logo no pós-graduação, que é o nosso tema. Eu cheguei, a nossa pós-graduação esteve para fechar, com nota muito baixa, e aí chegou uma época o professor Charles Candian, que era o coordenador, ele estava procurando pessoas, segundo o termo dele, pessoas que peguem o boi pelo chifre. Falou, JJ, você pega o boi pelo chifre? Você quer entrar? Você é independente? Falei, tudo que eu sonho na vida. O doutor tem que orientar pesquisa, senão eu não precisaria fazer isso. Eu falo que quando você tem um diploma de mestre, doutor, você tem que exercer alguma coisa de pesquisa, desenvolver coisas novas, pensar fora da caixinha. E isso aí. E foi uma grande oportunidade. Hoje eu estou como subcoordenador do nosso programa de pós-graduação. Hoje não, faz 4 anos, junto com o professor Marcelão, tá? E estamos aí, estamos bem, conseguimos evitar fechar o mestrado, melhoramos a nota, deram a oportunidade, a gente abriu o doutorado e agora a gente está com doutorado numa crescente, muitas publicações e a gente está feliz que tem essas áreas, talvez o Arnaldo deve entrar, mas a gente vai falar depois sobre essas áreas que a gente tem, por causa de a gente teve que cortar umas áreas da mecânica. A gente tem um curso que tem
Por isso é que o Vitorino não está fazendo, ele não poderia fazer o que ele quer fazer na mecânica, porque a gente não Sim. tem essa área. Lá atrás, a gente tinha o professor Loeffler, o professor Márcio Coelho, que tocava mais ou menos esse assunto que o Vitorino está fazendo na elétrica. Mas uma das reestruturações para a gente poder continuar na crescente foi cortar aquela área. Então, a gente fica só com 2 áreas agora da mecânica. Mecânica tem 3 áreas, né? Aquela que a gente fala mecânica dura, que é o que o Vitorino está falando, que envolve também um pouco controle, automação, essas coisas. Uhum. Tem a área de termofluidos, que a gente chama de mecânica mole, e tem a área de materiais de processos. Professor, Hoje a gente tem... professor, Hoje... não dá muito spoiler que a gente vai chegar nesse assunto ainda, hein? Então tá bom, então vou ficar por aqui. O Vitorino já sabe, se me deixar eu falo sozinho. Cortem aí. Só para não dar spoiler para ele, a gente vai chegar nesse ponto então. Então tá bom. Sabendo que o professor JJ, ele é subcoordenador, então para essa data de final de 2021, se tiver alguma dúvida, alguma coisa com referência à pós-graduação, é com ele que você vai tratar, pelo menos em engenharia mecânica na UFES, né? E, professor, eu e o Pablo, a gente faz engenharia mecânica na UFES. Semestre que vem eu vou pegar a matéria com o senhor. Máquinas térmicas. Que bom. Muito bom, professor. Recomendo. Não, vou fazer. Tem uma que eles não tem jeito, né? Eu estou todo semestre lá, máquinas térmicas, eu não entrego tem que passar por essa. Aí não tem jeito, eles nem tem como escolher. Agora tem matéria optativa, se gostarem, tem uma matéria optativa também para fazer. Não, muito legal. Eu não consegui fazer essa optativa, professor. Não era no horário que eu não podia. Sim, eu sei que você faria e tiraria de letras, né? Quer dizer, ele manda bem, joga nas 11, né? Ele cobra escanteio e sai correndo e vai cabecear. Esse é o Vitorino, exatamente. Mas eu gostei muito de máquinas térmicas, é uma matéria muito interessante. Aí deu o resultado. Tem uma coisa que é gostar e se dar bem. Você gostou e se deu bem. Então, tem gente que não gosta e se dá bem. Gosta, mas não se dá bem. Tem para todos os gostos. Que nem a Pamela me falou, professor, não tem jeito, eu sei que você se esforça para a gente gostar disso, mas eu já escolhi a minha área, mas ela se deu bem. Pagando bem, né? Que mal tem. Exato. Não, a gente tem que estar preparado, a gente não sabe em que assunto você vai acabar trabalhando, entendeu? Mas é aquilo que você falou também, professor, né? É bom a gente saber um pouco de cada assunto para saber conversar, né? Então, um engenheiro que não entende de projeto térmico, né? Não vai saber conversar lá na frente, quando chegar no emprego. Eu acho que mais importante do que sair sabendo tudo da graduação é você ter conhecimento para conseguir se virar depois, né? Para conseguir resolver o problema que aparecer ali na indústria, para o pessoal que quer ir para a indústria aí. E se você não tiver uma base boa de engenharia no geral, fica mais difícil. Né? É isso que você falou da interdisciplinaridade, né? Você não consegue... Sim. Hoje em dia você não consegue ser bom só em uma coisa. Você tem que ser bom naquela coisa, mas você tem que poder envolver, né? Conhecer. Para vocês que estão na graduação ainda, vai chegar lá na frente, na matéria do professor JJ, vocês vão ver que tudo que vocês estudaram lá em termodinâmica vai ser importante, que era para ter aprendido. Então, tudo tem relação. Uma matéria tem relação com a outra, e é importante aprender um pouquinho de cada uma para se tornar um engenheiro bem completo, assim. Pode falar. Professor, e aproveitando... Complementando só o que ele falou, o que o meu pai fala, você não precisa saber tudo, mas você tem que conhecer quem saiba tudo o que você não sabe. Nesse caso, no caso de vocês, eu falo, conhecer as bibliografias. Por exemplo, eu não aprendi tudo de máquinas térmicas, mas eu sei um livro bom que o professor indicou. Se eu precisar disso, eu vou lá e eu vou conseguir fazer e me tornar razoável nisso. Exemplo. Eu falei para vocês que eu dei aula 6 anos em Cabo Verde. Vocês devem estar pensando que eu dei aula de matemática física. Dei aula de língua francesa. Eu tinha. Eu queria trabalhar, ganhar dinheiro. Tinha voltado da União Soviética. O que tinha? Francês é obrigatório em Cabo Verde por causa dos nossos vizinhos que falam francês, né? Fui professor de francês durante 6 anos. E hoje se tornou a minha terceira língua, porque eu falo a minha língua materna, que é o crioulo, fui alfabetizado em português de Portugal aos 7 anos, e o francês é a terceira língua, falo fluente, graças a Deus. Foi bom. Bacana.
Mas eu lembro até hoje das suas aulas, professor, que você falava que o importante é o conceito, o rendimento, é o produto sobre o insumo. Exatamente. Então, você entendendo o que você está fazendo, fica muito mais fácil da coisa sair, de você conseguir pesquisar, de você relembrar depois uma coisa que você viva há muito tempo, que é uma coisa que você solidificou ali no seu conhecimento, né? Eu não esqueci até hoje várias coisas que eu aprendi da sua matéria, porque eu aprendi bem. Exato. Eu posso atestar isso. Eu posso atestar. Você aprendeu bem. Não, o mais importante realmente é o conceito. As aplicações, tendo um bom conceito, bem solidificado, as aplicações são consequências. É lógico que a experiência vem das aplicações dos conceitos. Quanto mais você aplicar, mais experiência você vai ganhando. Mas tudo isso vai vir com o conceito que é bem anterior. Professor, nesse assunto do que trabalhar, né, depois de formado, e entrando nesse assunto agora do podcast de pós-graduação, quando a gente costuma pensar em pós-graduação, a gente pensa em uma pessoa que vai seguir a carreira acadêmica, dando aulas, mas é isso mesmo que uma pessoa com mestrado, com doutorado ou um outro tipo de pós-graduação aplica depois do seu conhecimento? Ou isso também está sendo valorizado hoje em dia no mercado de trabalho? Então, vamos lá. É verdade, mas é uma realidade de alguns países, tá? Porque tem muitos países onde as indústrias têm centros de pesquisa para desenvolvimento. Você está fazendo uma pós-graduação, você não vai aplicar engenharia lá o projeto básico lá, não. Você é um cara... Você sabe, lógico, você é mais do que esse cara. Mas, em princípio, para você explorar o seu potencial, teria que ser em centro de pesquisa. Uma empresa que eu conheço que tem centro de pesquisa hoje, que contrata muitos sempre contratou desde longa data, é a Petrobras. Tem o SEMPES na Ilha do Fundão, que é. O ArcelorMittal hoje tem também um centro de pesquisa, mas é um centro de pesquisa tecnológica. Também tem a pesquisa científica e a pesquisa tecnológica, tá? Que já é diretamente desenvolver na fase de cabeça de série e por aí vai. Na ArcelorMittal é mais para atender a necessidade urgente de ontem da área. A ciência leva um tempo, tá? Até você formular hipótese, vai lá, formular hipótese, verifica de forma analítica, teórica, até você experimentar, até a coisa dar certo. Então, é um negócio que precisa de investimento, tem que ser público, tá? A indústria não vai fazer isso, a indústria quer ganhar. Então, a indústria vai entrar lá naquela frente. Então, a gente tem que fazer isso. Então, respondendo a sua pergunta, aqui no Brasil, as maiores saídas de quem faz mestrado não, tá? Mas quando você faz doutorado, fica praticamente impossível de você... A não ser... Eu tive amigos que fizeram doutorado e iam para a área de petróleo e escondiam, faziam entrevistas, escondiam, tinham doutorado... falou, não, você não vai achar que eu sou mitidão, que eu não vou... Era Schlumberger, o engenheiro faz serviço de peão também, né? Dá o luxo de fazer isso. E ele fez isso. Hoje ele foi progredindo lá dentro devido ao conhecimento que ele tem. Então, quando você termina a graduação, e também depende muito da conjuntura. Eu já vivi tanta conjuntura. Eu posso falar, quando eu terminei a graduação, estava muito ruim o mercado. Tudo depende do mercado. Como é que está o mercado? Estava muito ruim o mercado para engenheiro. E aí, tinha uma procura muito grande pela pós-graduação. A pessoa não achou emprego, vou ganhar uma bolsa, enquanto isso vou estudando e por aí vai. Só que o coordenador lá, aliás, aqui eu sou o subcoordenador, tá? O coordenador é um Marcelão, só corrigindo um pouquinho. Mas é a mesma coisa, faz parte da coordenação. Geralmente as pessoas têm mais à vontade para falar comigo, não sei porquê. Mas, então, naquela época, o coordenador falou assim, tá uma concorrência aqui por bolsa, mas vou dar essa bolsa para você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você não é brasileiro. Eu falei, não, porque eu não entendi. Ele falou assim, porque a maioria que está aqui, se pintar alguma vaga de emprego, eles vão embora, me deixam na mão aqui o programa. E ele falou para mim,
Você, eu sei que nem que você quiser, você não vai, você não tem visto de trabalho, você não vai poder nem arrumar emprego. Eu já tive uma outra fase agora aqui na UFES, gente, 2012, 2014, esse intervalo. O mercado estava tão aquecido que a gente tinha dificuldade de achar gente na pós-graduação, que a gente andou mandando propaganda para outros países, veio um cara de Cabo Verde na época, vieram colombianos, porque a gente tinha bolsa de mestrado, um monte. Estou vendo bolsa da Petrobras, do programa PRH, e não tínhamos alunos. Aliás, em 2010, a gente tinha um outro problema. Os alunos pediam antecipação de colação de grau, porque passavam em concursos ou arrumavam algum emprego e tem umas brechas no regulamento que, a partir de tantas horas de curso, você pode pedir colação antecipada, pedir as avaliações antecipadas, fazer provas, antecipar tudo e colar grau. A gente tinha esses processos que a gente tinha que ficar dando parecer, se o aluno é isso. Então, é verdade, mas não é uma verdade universal, tá? Não mestrado, mas doutorado, realmente, a saída é virar acadêmico, na maioria das vezes. O doutorado, mestrado, não. Mas a gente tem as pós-graduações lato sensu também, né? Que são as especializações, os MBAs, para o pessoal da área de gestão empresarial aí, que é voltado especificamente para a área profissional, que é para você se especializar numa área específica e que seja um requisito de uma empresa focada num determinado tema específico, você queira se candidatar a ela. É importante você se especializar naquilo ali. Tem os mestrados profissionais também, hoje em dia, também já, né? Que também é mais voltado para essa parte profissional. Acho que na dissertação você faz um estudo de caso, é uma coisa mais simples do que uma dissertação de mestrado, né? Mas a ideia é aplicar o conhecimento teórico, né, na prática, com esse tipo de pós-graduação aí. Vamos aproveitar então que você só complementando, Lourenço, pode falar. Deixa eu só complementar, porque é muito bom bater bola aqui com o Vitorino, porque ele complementa. Eu tinha esquecido essa outra parte, realmente, que ele já falou, e temos um curso desse na UFES, tá? Para a gente poder entender. Tem um programa de mercado, de mestrado, que é em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, que a professora Carla, inclusive, não sei se está ainda como coordenadora, mas é isso que o Vitorino falou, é aplicado ainda. Mas dentro também, a CAPES hoje está querendo que os programas de pós-graduação tenham esse foco em desenvolver coisas, evitar gerar papel e produzir produtos que sejam úteis para a indústria. Tem dois problemas aí. Primeiro, a indústria tem que chegar junto, tá? E depois a gente faz isso. Enquanto não fizer, se a indústria não chegar junto com os problemas, a gente não vai invadir a indústria e perguntar quais os problemas que vocês têm, a gente quer estudar, não é assim. Então, tem que ter esse convênio. A gente faz isso. Eu e o professor Donatelli e a professora Carla, a gente tem um projeto. Infelizmente, a indústria paga a bolsa para os alunos, a gente estuda problemas deles, a gente está com um projeto em Linhares, onde tem aluno de graduação, pós-graduação, fazendo temas aplicados a esse projeto, que a gente vai aplicar lá, tudo isso que o Vitorino falou. Infelizmente, lamentavelmente, isso vem de uma lei, tá? Tem uma lei que fala que toda empresa geradora de energia elétrica tem que investir 1% do faturamento bruto, é obrigatório, em pesquisa, e por isso eles fizeram isso, eles não vieram de espontaneidade. É porque se eles não fizessem isso, eles teriam que devolver esse dinheiro para a ANEEL e ainda pagar multa. Então, vamos ter que fazer. Eu gostaria que isso acontecesse naturalmente. Por isso é que eu falei, não acontece hoje, é o mercado que tem, mas é porque não está acontecendo essa coisa, indústria chegando para a gente fazer isso. Se chegar, a gente faz, tá? Toda vez que chegou, aconteceu, tá? E eu acho que isso aí é uma das principais dificuldades que a gente tem em fazer ciência no Brasil ainda, né, professor? É esse reconhecimento de que a tecnologia vem da universidade, vem das pesquisas que a gente faz, que a gente pode contribuir com o crescimento da empresa deles, né, fazendo essas parcerias, e o próprio falta de incentivo do governo também, né, porque hoje em dia as coisas aumentam, os preços das coisas aumentam e as bolsas continuam estáticas,
e os alunos têm dificuldade de se manter com o dinheiro das bolsas. Isso tem dificultado mais a pós-graduação dentro do Brasil, nesse cenário que a gente está vivendo hoje em dia. Acrescentando esse valor de bolsa, vou falar de valor e ano, tá? Mas eu vou falar de valor e ano. Bolsa de mestrado foi instaurada em 1995. Era R$ 724, 1995. 7 anos depois, quando eu entrei na pós, era 724. Também, R$ 724 sempre. Não teve aumento. Depois a gente teve um período que tinha aumento todo ano. De 2002, que eu entrei, até 2014. O último aumento. Isso dobrou. Hoje está em 1.500. E desde 2014 não teve aumento. Então, isso, eu estou só falando números e anos, sabe? Entendi. É porque, assim, a gente sabe que a inovação ela vem das universidades. A gente sabe que principalmente as grandes empresas, o diferencial, muitas vezes o processo, às vezes tem gargalo em algum das etapas do processo. E aí a empresa, quando faz pesquisa para poder trabalhar esse gargalo, consegue melhorar a produtividade, consegue ganhar mais dinheiro, né? Então, é para isso também que serve a universidade. Mas não adianta muita coisa. Mas vamos voltar um pouquinho, pegar só para poder estruturar um pouco, para a pessoa que não sabe ao certo, assim, como é uma pós-graduação. Quais as diferenças que tem? Quais as diferenças que tem em mestrado, doutorado, MBA, pós-doutorado? Qual é a diferença que tem de cada um? Que eu não sei, por exemplo, né? Começa aí, Vitorino. A bola está sendo bem batida, começa aí. Vou começar, então. Vou falar mais ou menos o que eu sei. Isso. Então, o mestrado e o doutorado é como se você o pesquisador estivesse iniciando ali no cenário da pesquisa. Então, ele tem um orientador para ensinar ele a fazer pesquisa. Então, no mestrado, o que você tem? Tanto no mestrado como no doutorado, você tem a parte das disciplinas, né? Que estão relacionadas diretamente com o tema da sua pesquisa, você tem um tema de pesquisa. A diferença do doutorado é que o tema da sua pesquisa tem que ser uma coisa nova, que ainda não foi publicada, certo, professor? Então, você tem que trazer uma inovação. No mestrado, você já pode pegar um problema que aconteceu e resolver ele de uma forma diferente. É uma pesquisa um pouco mais simples, digamos, apesar de não ser simples também, da mesma forma. Mais aberta, né, para você poder... mais aberta. O doutorado seria uma inovação, assim. Essa que é a ideia, porque o doutorando ele tem que ter essa autonomia, né? Ele tá fechando o ciclo dele ali no cenário da pesquisa. Então, quando ele terminar o doutorado, ele já tem que saber aquilo que o professor JJ falou, de pensar fora da caixa e etc. O pós-doutorado, pelo que eu sei, é como se fosse um estágio, assim, pro doutor, em que ele vai lá e aplica as coisas que ele sabe relacionado com o tema de pesquisa dele. O pós-doutorado geralmente tem o pós-doutorado. Geralmente ele tem uma duração menor, né? Cerca de 1 ano, por aí. Só que você não precisa necessariamente um mestrado concluir em 2 anos, você tem até 2 anos para isso, você pode defender antes. Sim. E o doutorado também, você pode defender antes dos 4 anos, que é o prazo que você tem em média para defender, assim. Entendi. Complementa a minha fala aí, professor. Não, eu vou só acrescentar, por isso é que eu falei, porque quando você fala mais na linguagem de quem não está, eu posso começar a usar termos que... Então, eu queria só que você saísse para eu dar essa pincelada. Ele deixou um pouquinho de fora esse negócio de MBA e tal. O MBA é tipo um reforço da graduação, você vai aprender algumas coisas. MBA, na realidade, significa Master in Business Administration. Então, começou mais para a área da administração. Mas tem pós-graduação também, que é tipo reforço. Você só faz disciplinas, mas não defende uma dissertação. 2 coisas que são erros conceituais. Tem gente que fala, ele vai defender a sua tese de mestrado. Não, mestrado não é tese, mestrado é dissertação. É um trabalho, é na mesma linha de pesquisa, você vai, do jeito que o Vitorino já falou, abordar um tema, pode ser um tema novo ou resolver melhorar outra metodologia para resolver. Eu costumo responder essa pergunta fazendo um desenho e mostrando um círculo assim, eu falo assim, isso aqui
é a sabedoria humana, tá? O conhecimento humano. Quando você nasce, você está lá no centro e você vai expandindo, tá? O seu conhecimento. Vai lá, aprende a ler, escrever, depois você começa a aprender as disciplinas e vai tudo pela beirada, assim. Depois você chega, você escolhe agora uma vertente, engenharia. Aí você começa, é largo, é engenharia. Aí você chega no mestrado, você estreita mais ainda, porque você vai para uma área da engenharia. E você vai, mas ainda está aqui o limite dessa circunferência, tá? Aí você chega por aqui. Quando você chega no doutorado, você quer ir. O que você tem que fazer no doutorado? Pegar aquela linha e alargar. Você vai alargar, vai ter um outro cara que vai para cá, vai alargar, e assim, com várias teses de doutorado, você vai ampliando o raio do conhecimento humano. O Vitorino falou de pós-graduação, de pós-doutorado. Sim, o maior título que a gente tem é doutorado. Tem um outro que você pode fazer, que é livre docência, mas o pós-doc não é título, ele é um estágio, tá? Fala assim, tal pessoa tem pós-doc. Ó, eu sou doutor só, nunca fiz, nunca precisei, nunca pude fazer pós-doc, mas eu já orientei, já supervisionei pós-doutorado. Teve um rapaz aqui que veio daqui fazer pós-doutorado no nosso programa e eu era o supervisor dele e eu nunca fiz, só para você ver que ele não é. Outra coisa que confundem. Ah, professor, o que é isso de PhD e doutor? É a mesma coisa, só que em inglês. Tá? Isso significa, quando você é doutor, fala que tem DSC, é Doctor in Science, DSCzinho. Ou também, PhD significa PH, Philosophic Doctor. É a mesma coisa, tá? Então, aí fala assim, esse cara é mais que doutor, ele é PhD. Não, é porque ele fez doutorado num país que fala inglês. Ele chama isso PhD. Professor, então, excelente a sua analogia com o crescimento aí do conhecimento. Achei interessantíssimo, gostei muito. Com questão de duração, então, vocês falaram que doutorado é 4 anos, né? Costuma ser 4 anos. O mestrado é o quê? 2 anos ou é 4 anos também? 2 anos. 2 anos, né? Pode falar. Pode falar, professor. Deixa eu acrescentar, então, também, que eu queria dar uma pincelada no que o Vitorino já falou. Estou aqui só acrescentando o que ele fala, tá? O mestrado, em média, você tem 1 ano de disciplinas e 1 ano para desenvolver a sua dissertação. Pelo motivo que o Vitorino falou. Você vai estudar, vai fazer as duas coisas. Reforçar algumas coisas em termos de disciplina e abordar um problema. O doutorado, por exemplo, como eu fiz na mesma linha, sempre em engenharia mecânica, conversão de energia. Aí eu aproveitei muitas matérias do meu mestrado, aí eu fiz em 4 anos, porque eu fiquei tentando provar internacionalmente, eu estava fazendo um negócio muito fora da caixinha, que começaram a desconfiar, eu andei, então eu acabei fazendo em 4 anos mesmo, tá? E aí, eu fiz as disciplinas só em 6 meses, 6 meses eu fiz disciplina, fiquei 3 anos e meio desenvolvendo e andando nos congressos internacionais, brigando com os famosos, entendeu? Mostrando para mostrar que o que eu estava propondo não é nada que não se aplica, mostrando aplicações. Às vezes, tem 2 formas, tá? Eu tive um colega, por exemplo, mesmo a tese de doutorado, às vezes o alongamento daquela linha, a ampliação do raio do conhecimento, pode não ser muito grande, mas às vezes você pega uma largura maior, porque tem teses que tem a contribuição pelo volume de coisas atacadas naquela borda. E tem tese que atacou uma coisinha só, mas é um furinho que vai alargar bastante. Sim, então, né? Tem essas opções. Eu tive o Atílio, que é o coordenador de vocês, o professor Atílio, ele foi meu primeiro orientado de mestrado aqui na UFES. E o Atílio, a contribuição que ele fez, eu falei para ele, no mestrado, tá? Eu falei, Atílio, por pouca coisa mais que eu fiz, foi o meu doutorado. É lógico que, por eu já ter aberto aquele caminho,
Então, já tinha um caminho aberto e o Atílio alargou a estrada, tá? Tinha uma estrada fininha, o Atílio deu uma largada boa, uma largada muito boa. E, então, quer dizer, em termos gerais é isso que o Vitorino falou, que eu acabei complementando, mas tem também outras. Doutorado você faz qualificação, por exemplo, na metade. Quando você tem o tema, já tem os primeiros resultados, você faz a qualificação. É uma banca que vai falar se a sua ideia é boa, se é realizável, se você tem condições de realizar, e às vezes não tem tempo ruim. Ou eles falam para você, esse caminho aqui alguém já tentou e não deu certo, é melhor você ir por esse caminho, etc. Vão te direcionar. Ou então, o melhor dos mundos que a gente gostaria de ouvir, quase nunca a gente escuta isso, fala, é isso mesmo, cara, vai lá em frente, faz isso, e termina. É o que a gente gostaria, mas quase nunca acontece. Entendi. Ô Vitorino, uma coisa que você estava falando, que eu fiquei curioso, é na escolha do tema. É algo que a instituição ela define algo? Você tem liberdade para escolher o tema? Como que funciona? Então, vou dar o exemplo do meu caso, assim. O meu caso, eu queria fazer alguma coisa na área de robótica. Só que a minha pesquisa, ela é mais voltada para sensores, que é o que o Arnaldo efetivamente trabalha. Então, a gente trabalha com sensores em fibra ótica, né, que é uma tecnologia nova aí no mercado. E o que ele pensou foi num tema específico voltado para a área de robótica. Então, inclusive, eu estou trabalhando em parceria com o pessoal da mecânica também, lá no Lab Guará, que a gente tem um manipulador robótico lá que a gente adquiriu agora. E a ideia da minha pesquisa é fazer um sistema de monitoração da integridade estrutural da garra do robô com os sensores. Então, a gente vai posicionar os sensores na ferramenta de trabalho dele ali e avaliar estado de tensão, deformação mecânica, para ver se o robô, se a ferramenta dele fica em risco durante o serviço, dependendo do tipo de serviço que ele está fazendo, e um sistema de sensoriamento tátil para ele, né? Porque como se fosse uma pele artificial para ele detectar colisão, impacto, que for de alguma coisa que colidir contra ele durante o trabalho, e também um sistema de reconstrução de forma. Parece que é muita coisa, né? Mas é tudo uma coisa só aí. Reconstrução de forma, no caso, é porque a gente, utilizando um conjunto de sensores, a gente consegue prever exatamente a trajetória que o robô fez no espaço ali. Então, ele funcionaria mais ou menos como os sensores de posição deles, das juntas, potenciômetros, que a gente costuma usar. Só que a fibra ótica ela tem várias vantagens, né? Que ela é leve, você não precisa modificar a parte mecânica do robô para instalar, você não tem interferência eletromagnética de ruído do ambiente, dos próprios equipamentos elétricos do robô, ele não interfere no sinal do sensor, ela é barata também, a fibra, então é uma tecnologia promissora, principalmente para essa área, né? Foi basicamente isso. Então o tema, ele depende, o professor pode te indicar, você também pode chegar com um tema para o professor e propor, né? Se você já tiver trabalhado com alguma coisa anteriormente na graduação, certo? E acho que é isso. Complementando de novo, concordo com tudo que ele falou. Nessa área de fibra ótica, lá na elétrica, no Labitel, eu tenho uns conterrâneos lá, o professor Jair, que é formado na UFS, o professor Helder, são meus conterrâneos de Cabo Verde. O professor Jair deu uma entrevista... Oi? Não conheço eles, não. Ainda não conheci. Eu conheço o Helder. Muito bom. O Helder dá uma disciplina para mecânica, né? Ótica. O Helder dá. Ótimo. Isso. São meus conterrâneos. A gente veio para o Brasil na mesma época. Eles vieram em 97, vim um ano antes. Eles trabalham. O professor Jair deu uma entrevista para a TV Gazeta outro dia, falando da tecnologia 5G, fibra ótica, etc. Mas isso, o Vitorino já falou. Primeiro, por exemplo, está claro. O Vitorino não foi para mecânica, por quê? Porque a gente não tem essa área. Então, já é a primeira coisa. Como é que você escolhe? Você escolhe o programa, você já sabe como é que o programa é composto. Então, vou falar do nosso programa, o que a gente tem hoje. Hoje, a gente tem no nosso programa, programa de pós-graduação em engenharia mecânica. A gente tem duas áreas, tá? Essas duas áreas são o quê? Ciências mecânicas e ciências dos materiais. Em cada uma dessas áreas, a gente tem as linhas. Por exemplo, na área de ciências mecânicas,
a gente tem a área de termofluido, de escoamento e as linhas já definidas. Métodos numéricos também, né, professor? Oi? Métodos numéricos também tem, né? Isso. Ciências dos materiais, a gente tem corrosão, tribologia e agora falta um outro nome, linha, nas ciências dos materiais. Acho que materiais avançados, alguma coisa assim. Materiais avançados, que é o pessoal da física que toca. Não, Vitorino, vai me ajudando, porque aí agora é um problema de memória, tá? Eu sei que... Pode deixar. E na área de mecânica, a gente tem 3 linhas também. Tem a minha, que é sistemas e processos térmicos, tem do professor Ramos, que é medição de vazão, tem a área também da área de fluidos, né? Escoamento, etc. Na minha área, o professor Márcio Martins atua um pouco na minha área e tem uma linha que dá suporte a tudo, que é a linha de matemática, né? Que é a linha de cálculo numérico que dá suporte a tudo. Isso é o nosso programa. Por exemplo, aí você fala, e como é que você escolhe? O Vitorino, se ele quisesse fazer isso na nossa área, ele não conseguiria, ele teria que mudar de área. Como é que se escolhe de novo? Tem gente que é porque fez disciplina com o JJ, gostou, e aí vai fazer com o JJ. Tem gente que gostaria de estudar mais coisas em máquinas térmicas, mas não gostou do JJ, e vai mudar de área, vai escolher, por exemplo, o professor. Tem um monte de coisa, mas vem da estrutura do programa, se você tem essa oportunidade. E quem vem para mim, por exemplo? Eu estudo essa coisa, energia, economia e meio ambiente, que eu trabalho na área térmica, especificamente, pode ser refrigeração, ar-condicionado, etc. Já veio alunos para mim com tema. Fala, professor, eu gostaria de estudar isso, que encaixa diretamente. Já veio outros falando assim, professor, eu gosto muito de mecânica automotiva, é graduado em química, sou graduado em química em tal universidade, mas eu gosto de mecânica automotiva, eu gosto de carro. Eu falei, eu não tenho carro, não dirijo e eu sou da mecânica da área de energia. Então, você não captou a ideia da coisa ainda, tá? Então, mas dá para negociar. Já veio alunos que falaram, não, eu gostaria de estudar uma coisa que eu vi, energia solar para aquecer. Falei, vamos fazer, e deu certo. Porque energia solar... Eu trabalho com o calor do sol, não com a luz do sol. Fotovoltaico é a luz do sol. Entendi. E concentrador solar, as maiores termoelétricas de aproveitar a energia solar hoje no mundo usando termoelétrica, tá? Termoelétrica, energia solar, sim. Termoelétrica é isso. Converte calor em eletricidade. Esse calor pode vir de qualquer coisa. Pode vir de etanol, pode vir de gasolina, pode vir de biomassa, pode vir de carvão. Você escolhe. Não é assim que você faz no posto? Vai lá, o cara fala, doutor, álcool ou gasolina? Não é isso? Você só escolhe, não precisa trocar a máquina, não é isso? Então, Ô, professor, complementando o professor aí também, pode falar. é a questão do orientador, né? Muitas vezes você não escolhe seu orientador. Tem casos que você pode escolher, eu acho, né, na mecânica, né, professor? Dependendo do seu posicionamento no processo seletivo, você escolhe o orientador, mas tem casos que você só recebe o orientador e aquele cara ali é seu orientador. Pessoas que têm por conta da área, colocação isso? Pior, né? Porque cada área ela abre com uma quantidade de vagas. Às vezes a área do professor JJ não abre vaga, por exemplo. Entendi. E aí você tem que tentar em outra área. Ou às vezes abre uma vaga só para o professor JJ. Vai depender do professor que está ofertando vaga ali naquele momento. Essa era a minha pergunta. Eu e o Márcio Martins, a gente divide uma área, por exemplo. Vamos ter um exemplo. Eu pedi 2 vagas e o Márcio Martins pediu uma vaga. Aí os 3 primeiros, mesmo que eles quisessem trabalhar comigo, um vai ter que ir para o Márcio Martins, porque eu só abri uma vaga. Às vezes não tem. Então, a gente trabalha com oferta de vagas e abre, mas você escolhe. Tipo, o Vitorino falou, você é apresentado ao orientador. Quando você vai para uma área, você já sabe as possibilidades, porque está lá, área tal, tem esse e esse orientador. É lógico que pode não... Se você ficar em primeiro lugar na classificação, a probabilidade de você poder escolher é total, você tem o preferência. Se não ficar em primeiro lugar, é o que tinha, como se fala, né? Vai lá pegar o que tinha lá. Então, eu já tive alunos que caíram num outro professor e esperaram um outro semestre. Não vou fazer.
Porque tem esse negócio, gostar de professor, de não gostar. Como diz o filósofo, o Cortella, fala assim, é uma besteira se falar que a gente gosta de todos os alunos. Nem eles gostam todos da gente. Então, E é mais fácil para o aluno gostar do professor, porque o professor tem muito mais aluno, né? Exatamente. O aluno tem um professor só. Exatamente. Mas muitas vezes é o professor que não gosta da gente, hein? Essa é a parada. Eu acho, mas depende do professor também. Lógico, eu tenho uma relação muito boa com os alunos. Eu já tive poucos problemas com os alunos, mas quase nada. O pior foi no primeiro semestre de arte, tá? Teve um dia que foi um quebra-pau, ainda bem que eu não... Ainda bem, não, eu deveria ter gravado para eu poder olhar quem eu posso ser. Porque eu não sabia. Eu não sabia que eu me tornaria naquilo. Mas eu fiquei revoltado com alguma coisa, e aí veio discutindo do outro lado, é aquele negócio, batida de frente não funciona. Mas o Vitorino sabe que eu não tenho. É difícil. Aliás, eles ficam insistindo em me chamar para Paraninfo, deve ser porque eu gosto dele. Não foi só nossa turma, não, tem muita turma que chama. É verdade. Mas, professor, fiquei com uma dúvida. Você falou que depende aí das áreas, né? No caso da engenharia mecânica, que você falou as áreas que a gente tem. Como faz para fazer a manutenção dessa área, assim? Por exemplo, se um professor quiser abrir a área dele para pós, o que ele tem que fazer para manter isso? Porque você falou que quando você pegou a parte de... começou a trabalhar com a pós, você falou que a gente estava quase fechando, né, o mestrado. Então, o que a gente precisa fazer para manter uma área aberta, assim? Tipo assim, se você trabalha, você espera o pessoal que está querendo fazer o mestrado para poder fazer. Tá. Todo curso tem o seu projeto. Inclusive da graduação. A gente está fazendo o novo PPC da graduação. A gente tem que colocar as disciplinas, o objetivo, o perfil do engenheiro que a gente quer formar, etc. A gente tinha as 3 áreas, mas estava tendo muito pouca produção. E aí descobriu que aquela área estava mais fraca. Então, fala assim, se a gente manter com aquela área, a nossa média vai cair. Entendi. E aí optou-se por reduzir. Inclusive, eram uns 15 professores, reduziu para 7. Quando eu entrei, o professor Márcio Martins, a gente voltou para 10. Começaram a reclamar para a gente. Vocês são um programa pequeno, se alguém ficar doente, o programa acaba, tem que ir. E a gente foi crescendo. Hoje a gente está de novo com 15, consolidado. A gente está querendo abrir mais áreas agora. A gente está com uma galera muito boa. O Arnaldo é um deles, lógico, é o melhor deles. O professor Rafael também. Tem na área de materiais gente que quer entrar. O professor Bruno Venturini quer entrar. Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu não tenho conversado esses dias com o professor Marcelo, porque ele está com um problema da família pessoal, mas a ideia dele, e que a gente vai levar para frente, é abrir essa terceira área agora. Só que tem que ser, não pode ser assim, a gente tem que pensar. A gente tem uma comissão de autoavaliação e planejamento estratégico, porque agora a gente tem condições, tem o Arnaldo que tem números bons, o Milanese também, tem outros, tá? Estou falando mais desses 2 que são da área. A própria Cristiane está agora fazendo pós-doc também. Esse pós-doc. Entraram professores novos também nessa área, parece. Sim. O professor Fran Sérgio parece que tem bastante experiência. Sérgio, o professor Natan, que acabou de entrar, por exemplo, terminou também, é da área de materiais. Então, a gente tem alguns candidatos bons e a gente pretende abrir, assim como tem processo seletivo, não se chama processo seletivo, para aluno, tem também para professor, porque tem que ter alguns números, como número de publicações, orientações e por aí vai, fator H, o impacto das publicações. E a nossa ideia é a recomendação da CAPES que o nosso programa cresça. Mas a gente tem que crescer racionalmente, não pode, se você inchar qualquer coisa, a gente fala inchamento da máquina pública, também se a gente inchar a nossa pós, porque vai ter muita gente entrando no denominador, o número de professores entra no denominador. Então, isso tem que ser compatível com a produção, senão não funciona. Então, a gente precisa crescer, a CAPES está querendo, tá? Ultimamente, a CAPES redirecionou os programas de pós-graduação, muito bom. O foco no aluno agora, na formação de recursos humanos. Antigamente, os professores, por exemplo, eu tinha
trabalhos, eu e meus amigos professores da Unifei. Hoje já não conta quase nada, você tem que fazer trabalho com alunos a desenvolver, alunos formar no recursos humanos. Hoje a CAPES incentiva também os professores que trazem recursos para a universidade. Por exemplo, esse projeto que eu tenho com a Carla traz bolsas para a universidade. O professor Ramos tem muitos projetos que ele traz. Então, incentiva essas coisas. E incentiva programas grandes, tá? Programas grandes. O nosso programa tem dificuldade para fazer disciplina. Tem algumas... O número de disciplinas... O número é limitado, porque o número de professores é limitado. Então, não dá para a gente dar conta da... Mas é um projeto. A sua pergunta a gente tem que fazer um projeto, submeter para a CAPES, a gente quer abrir mais uma área, a gente vai abrir, entrar mais desses professores, aí aprova, assim como o doutorado. A gente submeteu, primeira vez a gente tomou um não em 2014, a gente reestruturou o negócio, vamos produzir mais, gente, vamos trabalhar mais. A gente submeteu e falou, agora sim. E a gente arrancou o doutorado em 2016. Tem que fazer um plano, né? E aí você tem que falar o resultado esperado, como avaliar o resultado esperado, né? Para você poder realmente ter planejado o que fazer, né? Entendi. O plano, mostrar que a gente já tem um histórico de crescimento. Sim. Mostrar que essas pessoas novas que estão entrando vêm com histórico de produção, de orientação de trabalhos bons e vão continuar. Você tem que mostrar indícios que você merece. E você tem que... Não avalia tanto o final. Isso aqui é avaliado a cada 4 anos, tá? A cada 4 anos. Mas você tem que mostrar que você já tem antecedentes que mostram que você está numa crescente e já pode ter isso. Eu já posso ter doutorado, já tem categoria para isso, e por aí vai. E essa avaliação da CAPES também, né, professor, está relacionada direto com a quantidade de bolsas que o programa recebe, por exemplo, né? Então, é o conceito CAPES que a gente fala, que é uma avaliação periódica que a CAPES faz, e ela avalia se o programa está apto a continuar funcionando ou não, né? Eu acho que tem uma nota, acho que é 2, né? Tem nota até 7, né? 2 fechava. A gente tomou 2 lá atrás, em 2007, a gente recorreu, foi para 3 e permaneceu. Agora a gente está com 4, mas com muitos números melhor do que o programa 5 e 6, algumas partes dos números, a gente está atacando o outro. Mas só que o problema agora, que a gente está com muito medo, faz 2 anos que a gente não abre, não ampliou isso, é porque tem a nova regra, programa que tenha doutorado, que cair para 3, fecha. Então, agora não é mais 2. Não pode dar o passo maior que a perna, né? Exatamente. Senão pode ser que feche, né? Pô, interessante. Ô, Vitorino, agora vindo para o lado do aluno, vou perguntar para você, porque você fez isso mais recentemente. Sim. Como que é o processo seletivo? Como que faz para ingressar no mestrado ou em alguma pós-graduação? Então, vamos lá. Como que você ingressa no mestrado ou no doutorado? O mestrado, que foi meu caso, né? Ele vai variar, eu acho, o processo seletivo ele varia de programa para programa e de instituição para instituição. Por exemplo, na mecânica a gente tem uma prova, né? A gente tem uma prova de conhecimentos, enquanto na elétrica a gente não tem. Mas geralmente uma coisa muito comum que eles cobram no processo seletivo é o currículo do candidato. Então, eles vão avaliar o que no seu currículo? Eles vão avaliar como foi seu desempenho acadêmico durante a graduação. Às vezes, dependendo da pós-graduação, da área que você está se candidatando, a sua graduação pode ter um peso menor do que a graduação de outro candidato. Tem essa questão também, que eles relacionam. Veja se a área que você se formou tem relação com o tema que você está pesquisando. Você vai ter mais dificuldade para desenvolver aquele tema ali. Por exemplo, na elétrica tem gente da arquitetura fazendo doutorado. E, por exemplo, algumas linhas de pesquisa lá, se essa pessoa, por exemplo, tivesse tentado a linha de pesquisa de engenharia biomédica e processamento de sinais, a arquitetura ia ter um peso muito baixo. Mas para a linha que ela faz a pesquisa dela, que é em telecomunicações, a arquitetura não tem um peso tão baixo assim. Então, para ela é mais tranquilo. Aí eles avaliam também sua experiência científica com iniciação científica, se você já fez, as publicações que você tem, publicação em congresso, publicação em revista, periódico, né? Congresso nacional, internacional, os internacionais têm mais peso.
a revista vai ter mais peso que tiver um qualis maior também, por exemplo. Proficiência em inglês, é importante você ter um certificado. O doutorado é obrigatório, eu acho, se eu não me engano. Enquanto no mestrado, não. No mestrado, alguns só acrescentam pontos para você. Então, são vários tópicos diferentes de instituição para instituição, de programa para programa. Vai depender muito do processo seletivo que você está tentando mesmo. Mas eu acho que é importante, muito importante para quem quer fazer um mestrado já ter experiência com inglês, ter estudado inglês, fazer um exame de proficiência e ter alguma experiência científica também na graduação, né? Pelo menos publicar um trabalho em algum congresso e ter feito alguma iniciação científica, até para você ter certeza se você quer mesmo fazer um mestrado, né? Para ver se você tem aptidão para aquilo ali. Então, eu recomendo para quem tenha a ideia de vir a fazer uma pós-graduação, tentar uma experiência com uma iniciação científica aí, com o professor JJ, com algum outro professor aí que estiver ofertando, para ver se você realmente gosta disso. Né? Tá certo, ó. O Vitorino falou certo. Muda de instituição para instituição, mas essa avaliação curricular ninguém foge, inglês ninguém foge, pode ser da segunda, por etapa. No nosso programa, por exemplo, tem prova de conhecimentos básicos específicos também. Alguns programas você escreve um projeto de doutorado, de mestrado ou doutorado. Agora, por causa da pandemia, a gente não anda fazendo prova, faz 2 processos seletivos, só análise curricular. Eu acho que na elétrica, você escreve em projeto, não é isso? Tem que formular um projeto ou não? No doutorado você já tem que chegar com um projeto pronto do que você vai fazer. Então, no doutorado, o aluno ele decide o tema antes, provavelmente ele combina com o orientador antes, né? O cara que já vai orientar ali. Tem carta de recomendação também, então se você tiver tido algum professor que te orientou na graduação, é importante pedir que ele escreva uma carta bacana para você, para te avaliar positivamente do trabalho que você fez com ele. Não sei como é que é o doutorado da mecânica, professor. Tem que escrever um projeto antes? Também? Não, a gente não tem projeto. Para evitar problemas com o Ministério Público, porque esse projeto, geralmente, o professor, do jeito que já falou, pode te ajudar. E a gente quer igualdade de condições. Então, quem já conhece o professor leva vantagem. Algumas vantagens vai levar, lógico, você fez TCC com o professor, vai contar mais pontos, do jeito que você falou, trabalhos na área. Eu passei carta de recomendação para um aluno que fez mestrado comigo, está junto com o Arnaldo agora no doutorado, o Leandro Avelar. Né? Isso. E a irmã também trabalha no grupo de vocês. A Letícia. Pois é, o Leandro fez mestrado comigo. Leandro andou colecionado, ele fez graduação em mecânica e materiais também, né? E agora está na elétrica. Vai ficar um cara que cobra escanteio e cabeceia. Uma farofada. Vai ser o time inteiro, né? Exatamente. Mas eu acho que, no geral, se o cara tem uma ideia interessante, tá com uma linha de raciocínio para seguir para aquele trabalho, acho que ele não vai ser barrado, né? Porque de interesse a gente quer crescer, né? Então, a ideia é essa, né? O Arnaldo eu acho que o trabalho dele, professor, do Leandro, é até alguma coisa ligada com a área de fluidos. Ele está fazendo monitoração de pressão, eu acho, numa mistura bifásica, né, de água e óleo. É até um projeto em parceria com a Petrobras, se eu não me engano. Então, ele não fugiu tanto do que ele fez no mestrado, né? Tentou ficar um pouco desse lado aí de termofluidos. Exatamente. Não, eu não sei o que ele está fazendo. Eu dei carta de recomendação para ele e depois ele me agradeceu, o professor, consegui. Eu converso com ele, mas nunca tocou no assunto. O que é o seu tema? Na realidade, ele estudou comigo a parte de termoeconomia, né? Que é a termodinâmica com a economia. Não foi nem tanto de fluidos, mas é a área mecânica nossa, né? Que está direta ou indiretamente. O Arnaldo tem essa pegada, tá? O Arnaldo, graduado em mecânica, então ele foi lá na elétrica, ele está agora na mecânica. O Arnaldo enxerga umas coisas que a gente não enxerga nós mortais, entendeu? Então, eu acho que ele enxerga essas coisas, professor, principalmente por conta da formação dele, né? As coisas que o pessoal da elétrica não consegue enxergar, ele consegue enxergar para aplicar as coisas de elétrica ali, entendeu? Mas mesmo entre os professores da mecânica com a mesma formação dele, o Arnaldo ele enxerga algumas coisas que
nós, os mortais, a gente não enxerga direito. Entendeu? Então, Ele participou do podcast passado, inclusive, se o senhor quiser ouvir, a gente falou sobre de impressão 3D, a gente falou. Tá muito legal também, galera. Assistam lá, ficou muito bacana também esse podcast. Tá um nível muito alto. Estou falando pelo Arnaldo. Vocês conseguiram fazer o Arnaldo aqui? Para finalizar, então, vou fazer uma pergunta aqui. Se a pessoa ela não está graduada, ela consegue fazer mestrado mesmo sem estar graduada? Talvez ela está no final ali da graduação, não terminou a graduação. Existe essa possibilidade? Depende do edital. É o que o Vitorino falou. Vai abrir um edital e lá vai estar falando para quem é permitida a inscrição, tá? Porque tem uma fase de inscrição, homologação e por aí vai. Alguns editais nossos que a gente fez em novembro, a gente permitiu quem ainda não colou o grau, mas já tem data de colação de grau, poderia mandar essa declaração. Às vezes a gente aceita declaração de previsão de... Só que na hora de matrícula, se você não colou o grau, você não matricula. Passa e não matricula. Mas dá essas oportunidades, às vezes, na maioria das vezes. Nem sempre. Na Elétrica tem uma categoria que eles chamam de aluno especial, né? Então, esse aluno, ele pode estar no último período da graduação. Então, ele tem que estar no último período da graduação. Ou ele ser um aluno que trabalha, e aí ele não consegue se dedicar integralmente ao mestrado, no caso, doutorado. Não, acho que é só para mestrado, para doutorado não tem isso não. O aluno especial é só de mestrado. E aí esses alunos eles vão ter um prazo maior para concluir o curso, né? Eles vão ter até 3 anos para concluir, e a partir depois do primeiro ano, eles se tornam um aluno regular, como qualquer outro. Então, é uma categoria à parte, geralmente abre com menos vagas para classificações especiais, né? Então, acho que depende muito do programa que você está se inscrevendo. Então, não depende, assim, pós-graduação. O que eu recomendo para os alunos que vão escutar, que têm essa vontade, a melhor coisa, vai no site dos programas e vê as linhas que tem. Olhe os editais dos semestres anteriores. Edital é a melhor coisa que tem. Aí você vai ver, inclusive no nosso programa, quando a gente fazia a prova, a gente deixava as provas de seleção com os gabaritos lá, também já ajuda. E costuma mudar muito, né, professor? De um semestre para o outro, edital, né? Muda de programa para programa. Por exemplo, no nosso programa, a gente acabou com esse negócio de aluno especial, porque a gente estava precisando de aluno dedicação exclusiva para poder produzir, etc. Agora a gente aceita, por exemplo, quem está empregado, desde que o chefe imediato dá uma declaração falando que ele vai ter liberação de tantas horas. Então, eu aconselho para os alunos, colegas de vocês, vão nos programas de todo o Brasil, digita PP, Programa Pós-Graduação, PPG-EM, PPG-ES, e procura e leiam, olhem os editais anteriores, e aí tem uma boa informação. Qualquer coisa também tem o e-mail para tirar dúvidas pontuais. Lógico que não está tudo lá, a gente fica com dúvidas. E tragam mais pessoas aqui para falar disso. Se vocês conseguiram trazer o Arnaldo, todo mundo vai vir. Vocês falam, professor, vem aqui porque o Arnaldo já veio. Ah, é? Tá? Vou botar agora no convite, né? Exatamente. Bota no currículo do vosso canal aqui, que o professor Arnaldo teve aqui, teve o Vitorino, tá? Mas o Arnaldo duas vezes Vitorino, vocês falam, Vitorino é nosso colaborador, então aí... Nosso correspondente, professor, ele é nosso correspondente, internacional, Correspondente, o professor fala, eu quase vou ler isso aí, Vitorino. Exatamente, né? É isca. Vitorino é isca de vocês, podem chamar. Ele falou, Vitorino vai vir, aí todo mundo já fica, ó. O professor JJ até foi isso, a gente falou, professor, o Vitorino vai vir, ele, opa, Vitorino vai. Isso aí, eu respondi, vai ser uma honra. Exatamente. E eu mesmo vou falar, podem ir lá, porque o papo é gostoso, tranquilo. É de assunto sério, mas é descontraído. A ideia é essa, trazer um pouco de informação, mas sem ficar como palestra, né? Exatamente.
Mas aproveitando aí, então, você falou dos alunos, e se a empresa quiser também procurar o senhor para poder oferecer pesquisa aí, a UFES não nega não, né? Não, a gente está. Eles é que não têm vindo muito. Eu tenho agora, que eu falei com as duas termoelétricas de Linhares. Outro dia eu fiz uma palestra no canal do CDMEC, na Energia Capixaba 2, falando desses projetos que a gente faz aqui. Eu tenho tido muita conversa com a ArcelorMittal, a gente está sempre aberto, todos nós, não só eu, né? Chegando, a gente conversa. A UFES tem um trâmite legal que a gente tem que fazer, porque a gente é contratado de dedicação exclusiva pela UFES. Então, tem que ser um convênio entre a empresa e a UFES, e aí envolve a fundação, porque a gente pode receber bolsa de pesquisa, mas não consultoria, as horas são limitadas. Isso é a regra, tem que ser assim, sim, porque a gente tem que ter dedicação exclusiva à UFES. Mas eu estou nesse projeto, eu recebo bolsa, que é tudo legal, via os contratos que tem, porque é um convênio com a UFES. Eu sou da UFES, eu sou a UFES no projeto. E isso aqui... Lembrando, né, professor, que isso que você está falando aí tudo que a gente falou aqui é para a realidade do pessoal da engenharia, né? Isso. Mas que é um pouco diferente. Por exemplo, desenvolvimento de tecnologia para engenharia requer um recurso financeiro muito maior, né? Então, essas parcerias com empresas, elas são muito mais comuns do que com o pessoal de humanas, sim, com o pessoal de outras áreas, né? Então, a gente está falando, lembrando que a gente está falando por nossa realidade aqui, né? Da nossa realidade, E mesmo assim, na nossa realidade, não anda acontecendo muito, mas a gente está aberto. Agora, tem que ter um processo, uma tramitação legal. Tem que fazer... Eu falei para vocês que o Rogério traz recursos, mas não é ele, é o UFES que faz convênio com a Petrobras e o Rogério coordena, o Rogério seleciona alunos, quem vai ganhar a bolsa. Eu coordenei um programa que eu falei para vocês, o PRH, era um convênio ANP, Petrobras, a UFES. Vinha um monte de dinheiro para a bolsa, que ficava na UFES, passava para a fundação, eu só autorizava folha de pagamento, paga as bolsas, a gente é coordenador, mas isso aqui é muito bom ter essa parceria. Infelizmente, às vezes a empresa procura a universidade quando dá problema, tem que ter essa conversa, porque algumas coisas a gente precisa estudar o problema, não, a gente não funciona como supermercado, né? A gente é mais agronegócio, a gente vai ter que plantar, irrigar, colher. Pois é. Outra analogia muito boa. Mas a empresa privada, né, ela é dona do dinheiro dela, ela faz o que ela quiser, então ela vai investir onde ela tem interesse, né? Se ela vai ter interesse ali em talvez alguma área da engenharia, aí é de acordo com que a empresa mexe, né? Então, é aberto, né? Mais alguma coisa, gente, que vocês querem trazer aí para o mundo? Eu quero só... Já está dando tempo, né? Não, vou fazer só uma última pergunta que o professor comentou no início, mas que a muitos interessa, que é a questão da bolsa, né? Todo o tipo de pós-graduação tem bolsa, e se não, como que faz para conseguir uma bolsa? Eu vou também pegar da fala do Vitorino, num determinado momento, ele falou assim, essa nota depende do número de bolsa. Então, quanto mais bem avaliado, mais bolsa você tem. Como é que a gente consegue bolsa? Fazendo essa parceria. Por exemplo, agora a gente está com esse projeto e a gente estava tendo 2 bolsas de graduação, não é só de mestrado, tá? De graduação. A gente teve alunos de graduação fazendo iniciação científica com bolsa, tínhamos bolsa de alunos de doutorado, de mestrado, agora também tivemos alunos trabalhando com a gente, e tem ainda outros convênios que podem vir. Hoje, infelizmente, a gente não está atravessando um momento muito bom. Eu falei para vocês que 2012, 2014 foi uma época que a gente tinha bolsa e não tinha aluno. Hoje, a gente está numa situação, eu ia falar da terceira situação, mercado não está aquecido e não tem bolsa na pós-graduação. Então, não temos os investimentos em ciência e tecnologia, ou ultimamente andou cortando bolsas da CAPES, andou cortando tal. Isso é a nossa realidade hoje, tá? Então, é o que temos para hoje. Então, estamos tendo... A gente evita abrir número de vagas precisamente
Porque eu não ficaria à vontade de cobrar um aluno que não tem bolsa. Se tem bolsa, eu falo assim, não, pô, dá para Tá cobrar. ganhando, né? Dá pra cobrar, né? Agora o cara Dá que tá para cobrar. voluntário também, aí Então, fica o que a difícil. gente faz? A gente abre poucas vagas porque está bolsa limitada. E ainda assim, está uma fila muito grande, tá? Entendi. Para as bolsas. No nosso programa. Alguns programas já avisam no edital. No nosso programa, você avisa. Não tem garantia de bolsa, mas tem uma fila, tá? Outros programas falam, não tem previsão de bolsa. O Vitorino falou. Para as áreas humanas, então, os últimos anos tem sido muito difícil para eles, porque teve muito corte, principalmente em algumas áreas. Então, não é bom, mas já estivemos melhor. Vamos olhar para frente e torcer. Ah, o futuro é sempre mais bonito. O futuro é mais bonito, tem que ter Futuro é mais esperança, sim. Aí as bolsas, elas podem ser as bolsas das agências de fomento, né, que é CAP, CNPq, tem a FAPES aqui no estado também, né, que paga bolsas. Lembrando que a bolsa da FAPES, ela teve um aumento aí recentemente, Opa, então ela isso é está um bom. pouquinho maior que as outras. E tem as bolsas que vêm dos projetos também, como o professor falou, com a parceria com Vale, Petrobras, as empresas do estado, né, estou falando, mas pode ser outras empresas também de fora. E a empresa, além de investir com recurso, né, para o projeto, geralmente ela fornece algumas bolsas para ter os alunos que podem trabalhar ali. O que em costuma parceria ser com alto eles. também, né? As bolsas de Às empresa. vezes as bolsas de projeto, elas são mais altas, assim, geralmente são mais altas. As bolsas de iniciação científica, por exemplo, elas estão em R$ 400. As bolsas de empresas, às vezes, são 720, eu já vi casos, né? Bolsa de mestrado já vi em 1.900. Só a bolsa Depende do PET que não muito aumenta, né? Só a bolsa do PET que aumenta. Tristeza. Já tivemos bolsa de 800 para graduação, já tivemos de 600, de 400, depende da empresa. Eu já ia fazer uma injustiça realmente, a FAPES, que é a nossa, que é a fundação daqui do Espírito Santo, e isso aqui não é nem... É do governo, é apoio do governo estadual, tá? Capixaba mesmo, através da FAPES, que auxilia em forma, embora é federal, mas auxilia com bolsas. A gente tem recebido bastante bolsas da FAPES, tá? Assim como tem FAPEMIG, que é de Minas, FAPESP, FAPERJ, são estaduais, né? Isso. A FAPESP é das bolsas, falando em bolsas valores altos, altos. FAPESP é bolsa gorda, vamos dizer assim. O ruim é que o custo de vida em São Paulo é muito mais caro que aqui. Exatamente. Tem isso também, então, né? acaba sendo praticamente a mesma coisa que as nossas. É aquela mais que sai caro, né, Vitorino? Porque é mais que justo ser mais caro, né? Porque senão... exatamente. Não está compensando. Não está compensando a despesa que você vai ter lá. Sim. Gente, então assim, é isso. Queria pedir até para vocês deixarem aí o contato, alguma coisa de vocês. A gente depois coloca na descrição também. Se vocês quiserem deixar um contato no final, fazer uma propaganda de uma rede social ou do próprio laboratório, alguma coisa, pode ficar à vontade, espaço de vocês. Eu não trabalho com a área experimental, eu tenho uma parceria com o professor Donatelli. O professor Donatelli é quem é mais da área experimental aí. Eu queria só agradecer pelo convite, é uma oportunidade muito boa, sempre gosto de conversar com alunos. Vocês dois, o Pablo e o Lourenço, cheguem logo para aprender máquinas térmicas, para a gente falar de energia, fontes renováveis, e vocês vão passar, se ainda não estão gostando da engenharia mecânica, vão passar a gostar. Eu prometo fazer a minha parte, vocês vão ter que ajudar também. E eu só agradeço, muito bom ver o Vitorino, fazia tempo que a gente não se esbarrava com essa pandemia, saber que você está em Portugal. Eu vou passar por lá em dezembro, você já não vai estar, né? Já vou estar aí, já. Já vai estar. Mas, muito bom te ver, volta. Quando você voltar, a gente se encontra por aqui. Com certeza, a gente vai se encontrar. Obrigado pelo convite, prestigiam a nossa pós-graduação. Vamos esperar que as coisas melhorem. Procurem lá o nosso departamento também. Estamos juntos, tá? E eu também queria agradecer novamente aí aos meninos pelo convite.
falar, eu no meu caso, eu já trabalho com a parte experimental, então nosso laboratório lá, nosso laboratório novo agora, que o professor Arnaldo montou ali na mecânica, naquele prédio que era da Tecnip, né? Voltado para sensores mesmo. Então, quem tiver interesse nessa parte mais voltado para robótica, automação, pode entrar em contato com o professor Arnaldo. Ele tem orientado muito aluno de graduação também, com iniciação científica, com PG, também para quem tem interesse de estar participando aí, para conhecer melhor, né, sobre a pesquisa, que a gente sabe que é uma coisa importante, e no nosso país ela não tem recebido o valor que a gente gostaria, né? Infelizmente. Mas a gente que faz pesquisa, a gente faz porque a gente gosta. Porque é difícil se manter da forma como é que está. Então, para o pessoal que gosta, não desanima, porque é uma área que é importante mesmo. Apesar também da gente não ter o reconhecimento também que a gente deveria, às vezes o pessoal da pesquisa é levado como se fosse uma pessoa que ainda está estudando, mas não é necessariamente a gente está só estudando, a gente faz mais do que isso, né? É um trabalho, como qualquer outro. Então, anime aí, galera. Mais difícil que qualquer outro, né? Não é assim, não é fácil, não. É Muita fácil, gente não valoriza o trabalho que a gente tem, mas é isso. É um trabalho só que mal remunerado. É um trabalho só que mal remunerado, mas é isso aí. A pesquisa é feita por alunos, gente que ganha pouco, trabalha de bolsa, e saiu uma matéria agora que nunca a fuga de cérebros, é o termo que se usa. Muita gente saindo para o exterior, porque o brasileiro é criativo, o cara que gosta de fazer pesquisa é criativo, vai lá e... saiu um edital, o Canadá procurando prioridade para brasileiros, e por aí vai. A gente não segura que é bom nosso, vai embora mesmo. Da área de fazer pesquisa também, professor, da contribuição que a gente pode dar para o ser humano, né? O pessoal que trabalha que descobriu as vacinas aí, por exemplo, é gente que faz pesquisa, e agora eles estão ajudando a gente a enfrentar essa pandemia aí que já está durando quase 2 anos. E se a gente tem um pouquinho mais de liberdade para sair para as ruas agora, é por causa de gente que faz pesquisa científica. E é muito importante. A gente não pode deixar isso de lado, não. E animar os brasileiros aí para retornar para o nosso país, né? Tudo que a gente já recebeu até hoje. Não, tudo que a gente mas a gente tem que criar condições. A gente tem que criar condições para eles voltar, porque a pessoa, a gente gosta, mas a gente não é Madre Teresa de Calcutá, vamos dizer assim, tá? Então, tem que sobreviver. Você falou, a gente é mal remunerado. Hoje eu não mais, eu já sou professor, não é mais, mas eu estive em seu lugar durante 7 anos, tá? E eu sei o quanto é difícil. A gente faz por amor e é muito tempo de investimento. E depois você tem algum pequeno retorno e ainda é criticado, falando que a sua vida é moleza, é funcionário público, não faz nada e por aí vai. Quer dizer, você posterga de 25 anos até 35, às vezes, fazendo pesquisa, e depois você passa num concurso, não é isso? Você esforça, tem que publicar, tem que orientar alunos, e depois... alguém ainda pode falar, não estou falando que alguém já falou isso, pode falar que você é zebra gorda ou alguma coisa, entendeu? Então é complicado. Isso nunca aconteceu, hipoteticamente. Não, e tudo que a gente tem hoje é por conta de pesquisa. Se a gente tem uma televisão, é porque alguém pesquisou alguma coisa em algum momento e a gente chegou no avanço para que uma empresa pudesse investir nisso, né? Desde o ser humano lá na pré-história, que inventou a roda, fez pesquisa, querendo ou não, né? Fazer pesquisa é você sair de onde você tá para tentar chegar em algo melhor, né? O Rogério me falou que, não sei se é verdade ou se é só uma brincadeira para exemplificar isso que você falou. Ele falou que quando o cara inventou o laser, falaram, para que isso aí serve? Ele falou, não sei, mas eu achei legal, algum dia alguém vai precisar usar. E hoje, o que é? Então é sempre assim. Pegar um problema e buscar uma solução para ele, seja ele com experimento, com alguma coisa, modelo analítico, alguma coisa, modelagem matemática, simulação, mas é solucionar um problema. Essa é a ideia. Solucionar problema. Se vier problemas de indústria, mais direcionado, é muito bom. Eu brinco, a gente precisa formar alunos, recurso humano.
Se vier problemas de indústria, a gente estuda o problema da indústria. Se não vier, a gente imagina problemas que pode vir a ter, porque a gente tem que preparar pessoas para quando a indústria trouxer o problema. Então, de qualquer forma, não pode parar. Não pode parar. Tá? É isso aí, Pablo. Quer dar o recado final aí? Eu quero pedir você, ouvinte, que está até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado pelos os nossos dois convidados, por disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente. Dá um joinha aí, galera. Muito grato, que foi muito, muito bom, muito esclarecedor. E que voltem sempre, voltem mais vezes para mais assuntos. Valeu, gente. Até mais.